Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Vira e mexe, a gente escuta no noticiário ou sai notícias no YouTube que os rendimentos dos fundos imobiliários vão ser tributados. Mas afinal, o que pode acontecer de fato se isso acontecer? É o que eu vou mostrar para vocês na prática hoje, algumas simulações do que pode acontecer se de fato os fundos imobiliários forem tributados. Fica comigo até o final. Como vocês devem ter percebido, a imagem melhorou, a imagem está mais nítida porque eu troquei de câmera, eu estou com uma outra câmera agora filmando, e o fato de estar mais nítida está mostrando muito mais o meu olho vermelho, porque eu estou com um resfriado, pessoal, uma gripe, uma virose, eu não sei direito. Hoje é quarta-feira, esse vídeo está saindo na quinta, mas eu ainda estou um pouco mal, mas o meu compromisso com vocês é maior do que esse. Até para agradecer os 1000 inscritos que a gente bateu no canal, meu muito obrigado, mas eu quero mais, hein, pessoal, preciso da ajuda de vocês, preciso que vocês se inscrevam aqui, até porque, se vocês observarem nessa imagem aqui, mais de 60% das pessoas que assistem o meu conteúdo ainda não são inscritas. Não custa nada, pessoal, clicar nesse botãozinho aqui embaixo, compartilhar o vídeo, curtir esse vídeo, para que as pessoas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem validade e é útil para as pessoas, tá bom? Então se inscreva aqui no canal e vambora! Bom, mas como eu falei no começo para vocês, desde o início, desde quando eu me conheço por investidor de fundos imobiliários, esse tema sempre vem à tona. Veio à tona no governo passado, veio à tona nesse governo agora, como vocês podem ver nas notícias que eu estou mostrando, que os rendimentos dos fundos imobiliários iam ser tributados. E às vezes as pessoas se confundem sobre a tributação, porque os fundos imobiliários eles já são tributados. Se vocês pegarem pela Lei 8.668 de 93, que é a lei que instituiu os fundos imobiliários e o regime tributário dos fundos imobiliários, lá no artigo 18, fala que o ganho de capital dos fundos imobiliários, quando você tem ganho de capital, você é tributado em 20% sobre esse lucro. Ou seja, se você comprou por 100, vendeu por 150, obteve um lucro de 50, esse lucro de 50 você vai ser tributado em 20%, ou seja, vai pagar R$10 de imposto. Mas o que a gente está falando aqui é da tributação sobre os rendimentos, sobre os proventos pagos pelos fundos imobiliários. E esses, de acordo com a instrução normativa, essa que eu estou mostrando aqui, a 1586, os fundos imobiliários, os rendimentos, eles são isentos. Só que vira e mexe, como eu mostrei na notícia para vocês, o governo ele sempre tenta tributar esses rendimentos ou tenta mostrar para a população a necessidade da tributação desses rendimentos, até porque, como a gente sabe, o Estado não é um primor em termos de economia, de gestão profissional. O que eles querem é gastar. E para arcar com esses gastos, eles precisam achar alguma forma de conter esses gastos, de cobrir esses gastos, e uma das alternativas que sempre surge, entra governo, sai governo, é tributar rendimentos ou de fundos imobiliários ou tributar os dividendos de ações. Mas o que é importante desse ponto tenham em mente que isso uma hora vai acontecer. Pode ser nesse governo, pode ser no outro, mas isso uma hora vai acontecer. Então vocês têm que estar preparados para isso. Mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte: o que vai acontecer com o mercado de fundos imobiliários se de fato vier a tributação sobre os rendimentos? O mercado de fundos imobiliários vai acabar? E a resposta que eu vou dar para vocês é óbvio que não. É óbvio que no início, no curto prazo, o mercado vai sofrer um pouco, até porque esse mercado ele cresceu demais. Os fundos imobiliários eles fomentam muito os novos empreendimentos. Não é o objetivo desse vídeo aqui eu falar a questão dos fundos imobiliários nessa parte de fomento, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago mais justificativas e mais explicações sobre isso. Mas o que é importante aqui é que o mercado ele vai se adaptar, como sempre se adaptou, mas eu quero mostrar na prática para vocês aqui o que vai acontecer de imediato quando isso acontecer, ou seja, quando a tributação vier. Mas antes, eu preciso falar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, tanto os dividendos das ações quanto dos REITs, que são os pares dos fundos imobiliários lá, eles já são tributados em 30% na fonte, e lá funciona. Ou seja, a maior economia do mundo já faz isso, já tem tributação sobre os dividendos das empresas ou sobre os rendimentos dos REITs. E lá funciona. Por que aqui não funcionaria? E um outro ponto que é super importante é que os dividendos das ações aqui no Brasil, eles já foram tributados. Lá em 1995, a Lei 9249, ela isentou as ações os dividendos, né, de
tributação. Por quê? Porque se entendeu que os lucros, quando a empresa gera lucro, ele já é tributado. Então, se você tributar de novo os dividendos, eles entenderam que haveria uma bitributação. Então, o nosso mercado, os dividendos das ações, por exemplo, eles já foram tributados. Então, desde 1995, que eles não são mais. Então, a gente já passou por isso. Mas agora vamos para a prática. O que eu quero mostrar aqui para vocês é qual seria o efeito direto da tributação dos dividendos. E como vocês sabem, os fundos imobiliários eles são ativos de renda. E por serem ativos de renda e são corrigidos pela inflação, os imóveis são corrigidos pela inflação, a gente compara com o título IPCA longo. Normalmente a gente compara com o título IPCA 2045, porque é um ativo que é corrigido pela inflação e paga uns juros. E isso a gente compara isso com os imóveis também. Eu não vou entrar no detalhe dessa explicação, porque na verdade eu fiz um vídeo específico sobre esse assunto, então eu não vou entrar no detalhe aqui. Então se vocês não entenderam o porquê que a gente compara os fundos imobiliários com o título IPCA longo, assistam esse vídeo primeiro. Eu vou pegar um fundo de tijolo e um fundo de papel e vou mostrar para vocês o efeito direto aqui. Eu vou mostrar isso direto no Excel para vocês. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, abrindo o Excel aqui, eu vou precisar primeiro pegar duas informações para a gente começar a fazer. Eu vou precisar do valor do IPCA+, do Tesouro IPCA 2045 e do IPCA dos últimos 12 meses. Como é que a gente faz isso? Vamos lá no Google para a gente poder achar essas informações. Primeiro vamos buscar no Tesouro o valor. A gente vem aqui em títulos, preços e taxas, IPCA 2045 e IPCA mais 5,90. Vamos voltar lá para Excel. IPCA mais 5,90. 5,90%. Precisamos também do IPCA do acumulado dos últimos 12 meses. Vocês já vão entender o porquê que a gente precisa disso. Vamos voltar lá para o Google para a gente descobrir isso. Vamos lá. IPCA acumulado. IPCA acumulado aqui. Bom, IPCA acumulado está dos últimos 12 meses em 4,18%. Vamos lá. 4,18%. Ok. Beleza. Agora a gente já tem as duas informações que a gente precisa para começar a análise. Aqui é importante a gente fazer o seguinte, a gente precisa saber quanto é que seria a soma do IPCA mais o juro real. Isso aqui é o juro real do título IPCA+. E lembra, ele é IPCA mais 5,90. E quanto que é o IPCA? 4,98. Então se a gente somar esse com esse, a gente vai ter o valor total do rendimento que é previsto para o IPCA 2045, ou seja, 10,8%, 0,8%. Vocês já vão entender o porquê disso. Bom, agora a gente vai escolher um fundo de tijolo e um fundo de papel. Eu vou colocar aqui o nome deles, eu vou escolher aleatoriamente, que eu vou pegar o XPLG 11, o CPTS, PTS 11. São dois fundos de papel. E quais informações que eu vou precisar deles aqui? Eu vou precisar do preço da cota, e quanto que eles pagou de rendimento acumulado nos últimos 12 meses. E onde que eu obtenho isso? Vamos lá no Mundo FII. Bom, eu já estou com os dois aqui. Então o que a gente precisa? Primeiro da cotação. Vamos pegar aqui, ó, XPLG. 105,19. 105,19. Vamos pegar do CPTS. 79,10. 79,10. Agora vamos pegar o rendimento acumulado desses dois fundos. Começar aqui pelo CPTS que já está aberto. Se a gente descer aqui nos rendimentos, aqui, ele pagou R$ 10,57. R$ 10,57. Vamos pegar do XPLG agora. R$ 8,74. 8,74. Bom, agora com essas informações aqui, a gente consegue calcular o dividend yield desses fundos em porcentagem. É simplesmente pegar e dividir o rendimento que eles receberam nos últimos meses, dividido pelo preço da cota. Vamos colocar em porcentagem, 8,31 e o CPTS 13,16. Se vocês compararem com os... Vamos pegar aqui o que tiver aqui na tela, ó, se eu não me engano, é o XPLG. Vejam só, XPLG 8,31, se a gente voltar lá para o Excel, 8,31 também. Aqui, mesmo valor, tá? Então a gente conseguiu calcular o dividend yield. Por que a gente precisa disso? A gente precisa entender qual é o prêmio de risco que o mercado está pagando. Por quê? Qual é a vantagem de eu investir no fundo imobiliário ao invés de investir num ativo que vai me render também o IPCA, que é o título
IPCA+. Então, se a gente pegar o prêmio de risco aqui, qual que é o prêmio de risco? No caso do fundo de tijolo, eu vou comparar diretamente com a parte do juro real do título IPCA+. Por quê? A parte do IPCA, o fundo de tijolo, o IPCA, a inflação, ela é incorporada no valor do imóvel, no valor dos aluguéis. Então, por isso que quando a gente pega o valor patrimonial de um fundo de tijolo, ele sempre vai aumentando, ele sempre vai valorizando. Por quê? Porque os imóveis vão se valorizando com o tempo, não somente pela inflação, mas pela própria valorização em si do imóvel. Mas os aluguéis, por exemplo, eles são corrigidos pela inflação. Então, quando a gente compara, e até por isso que um fundo de papel, ele paga mais dividendo do que um de tijolo, vocês já vão entender por quê. Então, no caso do fundo de tijolo, qual que é o prêmio de risco que o mercado está pagando? É só eu diminuir, subtrair o dividend yield dele a partir do juro real do título IPCA. Ou seja, o mercado entende que o prêmio de risco dele é 2,41. Já no caso de fundo de papel, por que ele paga o dividendo maior? Porque o IPCA está incorporado no rendimento. Porque lembra, o fundo de papel, como é que o fundo de papel ganha dinheiro? Ele empresta dinheiro e cobra de quem ele está emprestando juros e a correção monetária. A correção monetária faz parte do lucro, por isso que você não tem valorização da cota, você não tem valorização do patrimônio do fundo, porque não é um imóvel, é uma dívida. Então a dívida não se valoriza. Então a inflação é incorporada. Então quando você vai comparar o prêmio de risco, por isso que a gente tem que comparar com esse valor aqui, com a soma. Porque a gente tem que incluir a parte do juro real, mais o que o título IPCA está pagando de inflação também. Por isso que o título do fundo de papel paga mais rendimento do que o fundo de tijolo. Então qual que é o prêmio de risco que o mercado está dando para o CPTS? É só subtrair o dividend yield dele, menos o total do título IPCA, que é o IPCA mais a parte do juro real. Ou seja, o prêmio de risco do CPTS para o mercado está em 3,28. Então, pessoal, por isso que, quando eu sempre falo, vocês que sempre me assistem, o fundo imobiliário, ele custa o quanto ele paga. Por quê? O mercado entende que o prêmio de risco para o XPLG é 2,4. Então, se ele está pagando 8,74 por ano, isso não varia muito, porque lembra, o valor dos aluguéis ele é corrigido uma vez por ano ou uma vez a cada 3 anos, dependendo do tipo de contrato. Se vocês assistirem esse vídeo aqui que eu falo sobre os contratos, vocês vão entender quando que são as revisionais dos contratos. Então, se o fundo não muda o quanto ele está pagando e ele precisa pagar um dividend yield que justifique um prêmio de risco de 2,41, qual que é a única coisa que pode alterar? É o preço da cota. Porque olha só, se eu diminuir o preço da cota, o que acontece? O dividend yield aumenta. E aí o prêmio de risco aumenta. Porque o rendimento, ele não muda. Então é sempre o preço da cota que vai alterar. E aí você já começa a entender o que vai acontecer se for tributado os dividendos. Vamos pensar o seguinte. Vamos simular, vamos colocar aqui, tributação. Vamos supor que os rendimentos sejam tributados em 20%. O que vai acontecer? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem como que vai funcionar. Bom, então é o seguinte, então eu já copiei aqui. O que a tributação vai fazer? Ela vai tirar 20% desse aqui. Porque esse aqui foi o que foi pago. Esse daqui que vai ser tributado. Então vamos fazer a conta aqui, tirando 20% de cada um deles. Menos... Então, esses aqui são os valores que seriam pagos se fosse tributado em 20%. Então, a gente tem que entender o seguinte, o dividend yield, esse valor aqui do IPCA+, não vai mudar, nem a inflação e nem a soma do juro real com o valor da inflação. E esses fundos, eles precisam continuar pagando esse mesmo prêmio de risco. Para eles pagarem esse mesmo prêmio de risco, eles vão continuar pagando esse mesmo dividend yield. Eles precisam continuar pagando. Por quê? Eles não pagarem esse dividend yield aqui, eles não vão ter esse prêmio de risco em função do IPCA+. Então, o que vai acontecer? Para eles manterem o dividend yield pagando 8,31 no caso do XPLG e 13,36 no caso do CPTS, o que vai acontecer com o preço da cota? Se a gente pegar o rendimento e dividir pelo dividend yield, esse vai ser o preço da cota.
olha só o que vai acontecer. A cota que é 105 vai ter que cair para R$ 84. A cota no CPTS, que é 79, vai ter que cair para 63,28. Entenderam o que vai acontecer? Isso vai ser o efeito imediato na hora que tributar os rendimentos. Então esse é o impacto que vai ter de imediato, que é a queda das cotas, para que o fundo continue pagando o que ele pagava antes, porque ele é um ativo de renda. Então, se vocês pegarem lá nas contas, a proporção de queda é a mesma proporção da tributação nos rendimentos, só que provavelmente essa queda vai ser um pouco maior. Por quê? Porque o mercado ele reage muito mais também no emocional. Se vocês lembrarem o ano passado, quem é investidor de fundo imobiliário, ou no ano retrasado, quando eu até mostrei aquela notícia no governo Bolsonaro que mencionaram a questão da tributação dos rendimentos, os fundos imobiliários já caíram, mesmo sem ter passado. Então, se isso de fato acontecer, pode ser que haja uma queda um pouco maior, porque algumas pessoas podem entender que não é mais um ativo interessante. Só que com o tempo, esse ativo ele vai se corrigir e vai voltar. Só que aí é um ponto é o seguinte, para quem investe hoje, provavelmente vai ter uma queda no patrimônio. E se isso de fato acontecer, esse patrimônio não vai voltar. Esse investimento atual, ele não vai voltar. Por quê? Porque vai ser as cotas vão se padronizar num valor mais baixo, exatamente para continuarem mais pagando a mesma coisa. Só que no longo prazo, isso vai acabar se corrigindo, porque você vai continuar investindo, seu preço médio vai cair cada vez mais até chegar próximo do que os fundos estão pagando a cotação. Então, no longo prazo, tende-se a normalizar, só que no curto prazo, de fato, vai ter um embaque grande na indústria dos fundos imobiliários. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como é que vai funcionar se houver tributação nos rendimentos. De fato, isso uma hora vai acontecer e eu quero que vocês estejam preparados já sabendo o que vai acontecer, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.